da equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso nos brinda hoje com sua vinda aqui para falarmos sobre vacinação contra a gripe. Campanha recém-lançada, né, Kátia? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Isso mesmo, né? Nós iniciamos a nível nacional no dia de ontem, né, a campanha contra a influenza e aqui em Sorriso também. Já estamos com a vacina aí disponível em todas as salas de vacina do município. A princípio, grupos prioritários que são chamados para tomar a vacina, né, Kátia? Isso mesmo, como já acontece há alguns anos, né? O Ministério da Saúde, então, ele determinou alguns grupos prioritários e nesse primeiro momento, então, são eles que têm direito à vacinação. Até mesmo porque a gente recebe essas doses fracionadas, né? Elas não vêm todas numa vez. Então, a gente recebe gradativo. E aí, conforme a gente vai recebendo, o Ministério da Saúde vai liberando para as demais pessoas. Perfeito. Quem pode, então, neste momento, já pode ir a partir de hoje na unidade de saúde, Kátia? Isso mesmo. Deve estar procurando as unidades de saúde. Então, as crianças que têm 6 meses até menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, os trabalhadores da saúde, os professores, os profissionais da segurança. Esse ano nós tivemos a inclusão dos profissionais dos Correios, né? Legal. Então, se você tem alguma dúvida, a gente tem também muito importante, já estava esquecendo, a questão dos portadores de comorbidade, né? Os pacientes que têm asma, que têm diabetes, que tem alguma doença imunossupressora, que tratam câncer, né? A gente tem vários grupos prioritários. Dentro do site da Prefeitura Municipal de Sorriso tem o link que tá certinho todo mundo que tem direito. Se tem alguma dúvida, pode estar entrando lá e conferir ou também entrar em contato na unidade de saúde mais próximo da sua casa. Essas pessoas aqui só precisam apresentar o cartão do SUS para vacinar, a carteirinha de vacina, se possível, é importante levar junto, né? Sim, é importante também, se você é profissional da saúde, se você é professor, você levar um comprovante da sua profissão, Perfeito. né? Porque como é Ou dos Correios também, que é novidade, Isso, né? pode ser o crachá, pode ser o olerite, pode ser uma declaração né, do seu trabalho. É importante levar nesse momento. Muito bem. E a vacina, ela pode ser tomada em todas as unidades ou na minha unidade de referência apenas? Não. A vacina a gente não tem essa questão de que tem que ser na minha unidade. A gente sempre orienta a unidade mais próxima da casa para facilitar o acesso do usuário, né? Certo. Mas se você está perto de uma outra unidade no seu trabalho, não tem problema. Você pode ir em qualquer unidade de saúde. Todas atendem a questão da vacina. E todos os horários aí, manhã, tarde, tem alguma que atende em horário especial para quem não pode ir no trabalho, Kátia? Isso, né? Nós temos o funcionamento da grande maioria das salas de vacina, das 7 às 11, da 1 às 5, que é o horário normal de atendimento da unidade, né? A gente sempre orienta para não deixar para ir muito no final do expediente, porque às vezes tem fila, né? Principalmente agora em época de campanha. Então, vai um pouquinho antes. E a gente tem 2 unidades que estão abertas das 7 da manhã até as 7 da noite, que não fecham no horário do almoço, Certo. que é a unidade do Jardim Itália e a unidade do São José. Podem procurar lá, então. Pode, quem não consegue ir no horário de comercial, né, pode estar indo. Nós vamos ter, durante o decorrer aí dos próximos dias, um dia D, onde vai ser um sábado, né, de movimentação nacional, e a gente vai fazer outras ações estratégicas, mas nesse primeiro momento, esses são os pontos de referência para vacinação. Perguntinhas aqui, estão perguntando se os motoristas também têm prioridade. Prioridade não, eles são do grupo prioritário, né? Os caminhoneiros, os motoristas do transporte coletivo. Podem tomar já essa vacina? Pode, eles são. Já faz alguns anos que eles estão. Perfeito. Outra pergunta, se o bebê estiver, diz a pessoa, APLV, como funciona? Eu não sei o que isso quer dizer. É que tem intolerância ao leite, né? Provavelmente. Tá. Não, ela tem indicação de tomar. A única contraindicação da vacina da influenza é a reação anafilática mesmo, né? Para quem realmente quem teve contato e teve um problema. Alergia. Mas o APLV, ele não tem contraindicação. Pode fazer. Perfeito. Para ovo também não tem problema. Também, sim. Só se tem reação anafilática ao ovo. Daí é diferente, né? Mas aí sempre o que a gente pede? Chega na unidade de saúde e informa. E aí a gente avalia a situação. Se precisar, a gente pode fazer também a vacina em ambiente hospitalar, que a gente fala. A gente faz da UPA, né? Com todo o suporte. Faz e acompanha. Faz e acompanha. Isso. É importante. Isso Só para mesmo. quem está em casa entender um pouco mais, o que seria essa reação anafilática? E vamos falar assim que a criança fez, o paciente fez e fechou a respiração.
né? Trancou a Ela garganta. trancou a garganta, né? Vamos falar assim, que é uma Uhum. reação grave. Sim. Então, crianças, por exemplo, que não podem ter exposição a ovo porque elas têm essa reação, aí a gente precisa avaliar e aí qualquer coisa a gente faz em ambiente hospitalar, que a gente fala. Fora essa reação, tem alguma outra que vocês têm identificado em relação à vacina contra a gripe ou não? Não, vacina da gripe, ela tem sido muito tranquila. A gente já tem ela em uso aí há mais de 25 anos, É né? segura? Segura, super segura. Normalmente a gente tem uma reação local, que é esperado, né? Pode ficar vermelho, um pouco inchado o braço, mas ela costuma ser muito tranquila. Inclusive, nunca tivemos um evento adverso grave à vacina da influenza aqui em Sorriso. Chegou um pai perguntando aqui agora, diz que a filha tem problema com as amígdalas sempre inflamadas, etc. Só que não falou a idade da criança. Essa criança poderia ter prioridade para tomar a vacina? Se ela tiver alguma outra, né, comorbidade associada, sim. Mas se não, se ela tem menos de 6 anos, pode. A única coisa que a gente orienta é que se a criança está tendo um quadro febril, que aí ele aguarde passar esse quadro febril, né? Por exemplo, ela tá ruim, tá tendo febre, porque a gente sabe que um quadro de amidalite Garganta dá febre. muita febre. Então, esperar passar esse período de febre e aí faz a vacina. Mas a contraindicação realmente é febre. Ah, tá com o nariz escorrendo. Essas crianças que têm muita alergia, né? Que a gente fala que estão sempre com o nariz escorrendo, não é contraindicação. Só Pode o quadro tomar. febril mesmo que a gente pede para aguardar. Pelo que eu entendi, ele quer saber se ela pode entrar como prioridade, tomar a vacina já, antes que libere para o público em geral. Talvez seja uma criança com mais de 6 anos que tem esse problema de garganta e aí ela ainda não fez aí cirurgia. não, nesse momento não. A não ser que ela tenha uma asma, algum outro problema pulmonar associado. Mas nesse momento, somente o quadro de amidalite de repetição não seria indicação. Para fazer a vacina no grupo prioritário, no caso. Isso. Para quem está no grupo, vamos reforçar aí, todos os idosos, principalmente, e as crianças, né, as gestantes, já têm mais contato com o médico, mas às vezes o idoso, um pouquinho teimoso, né, tem um pouco de preconceito por desinformação, talvez, as crianças que são a responsabilidade dos pais. Por que que é importante levar esse público para fazer a vacina, Kátia? É muito importante para a gente, porque a vacina, ela diminui as complicações que o vírus da influenza pode causar, né? Então, hoje, quando você avalia o cenário, nós temos muitas internações e muitas complicações, crianças que vão parar em UTI, idosos que morrem, né? Às vezes por complicações respiratórias. Não necessariamente pela vacina da influenza, mas às vezes por um outro vírus ali. E se você está vacinado, você tem proteção, né? Você tem anticorpos contra isso. E isso diminui muito a incidência de complicações. Então, a gente consegue salvar muitas vidas com a implantação da vacina da influenza, né? É importante salientar que ela tem o vírus atualizado, né? A vacina, ela foi atualizada, as cepas da vacina são atualizadas e ela protege, gente, contra o H1N1 também, né? Que foi uma doença respiratória. Que matou muita gente, né? Que matou muita gente, só que a gente acaba esquecendo, né? Sim, então, porque não tá falando toda hora sobre isso. Justamente também por causa da vacina, você tem menos Graças o vírus a circulante, Deus. graças a Deus, né? E a gente esquece disso. Mas dentro da vacina, ela tem também essa proteção, além, claro, da vacina da influenza comum, né? Época agora, falando em clima, começa a aumentar a incidência? Vocês que são da saúde percebem realmente? Sim, né? Agora a gente tem as mudanças de estações, principalmente no sul do país, né? E isso acaba refletindo também aqui. Por mais que a gente não tenha um inverno rigoroso, né? Friozão danado, friozão né? danado, Mas né? muda mesmo. Mas muda mesmo. A gente tem que lembrar que o vírus, ele circula muito rápido, né? Então, a gente precisa proteger. Daqui uns dias, nós entramos em período de férias, muitas pessoas viajam, né? Então, o vírus tá aí. A gente precisa se proteger. E o que é muito importante? A gente tomar a vacina para proteção. Depois que a gente tem a doença instalada, aí é um pouquinho mais complicado, né? Então, proteger é a melhor forma da gente se prevenir. Perfeito. Estão perguntando aqui se quem tem bursite crônica tem prioridade na vacina, se isso seria uma comorbidade. Aí tem que avaliar o tipo de medicação. Às vezes se faz uso de medicação imunossupressora, né? Corticóide, alguma coisa para tratar essa bursite, aí se entraria ou não. Outro perguntou porque usa secukinumab, é o nome do remédio. Não tem como responder. Infelizmente, eu não vou aqui, saber né? responder. Tampouco a gente, ele tem que falar com o médico. A orientação geral é conversar essa. com o médico de referência dele. Que aí, se ele precisar tomar vacina, o médico dá um atestado lá e daí chega com esse atestado e vai ser E aplicado. vai ser aplicado. aham. Perfeito. Tá vacinando já, a Kátia já colocou, o momento para ir buscar a vacina é esse. Por que que é importante vacinar logo, Kátia? Porque as pessoas fazem assim, vou deixar, por enquanto eu não vou. Vou se eu gripar.
Como é que é isso, Kátia? A importância dessa vacinação, de ela acontecer em massa, a gente fala num período curto de tempo, é porque a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Protege todo mundo daí. Protege todo mundo. Você quebra a circulação do vírus, né? Perfeito. Então, assim, né? Vamos usar um exemplo, né? Uma sala de aula, né? Onde você tem 25 crianças, né? Se você tem crianças protegidas ali dentro, você consegue quebrar o ciclo de transmissão. Então, é isso que acontece dentro da comunidade. Por isso que é importante que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas desses grupos prioritários nesse primeiro momento, num curto período de tempo. A gente fala aí 30, 60 dias. Seria ótimo. E tem uma questão estratégica também, né? Essa data que vocês estipularam agora, que na verdade, né, já não vem daqui, tem a ver também com essas mudanças de estação, que é o período que começa a dar aquele surto de gripe, né? Isso mesmo, e a gente já vem aí alguns dias, né, passando por esse aumento de casos de influenza. Então é muito importante a gente fazer essa proteção nesse momento para nossa comunidade, para a gente ter uma maior tranquilidade na questão da saúde da nossa comunidade. Se tiver gripado, pode vacinar? Pode, desde que não esteja com febre, A né? febre Quadro é uma febril daí contraindicação. não, aí adia a vacinação. Mas é melhor não esperar a gripe pegar primeiro para depois correr atrás da vacina, né, Isso Kátia? mesmo, com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui. Por que quando a gente vacina, geralmente quem não pegou a gripe depois fica gripado? É importante salientar uma pergunta muito, muito interessante, né? É que a vacina da gripe, ela protege contra alguns subtipos de gripe, não é contra todos. Então, a gente vai estar assim, a gente pode ter, né, pegar a gripe depois, claro, porque ela não protege contra todos os tipos de gripe, não. Existem inúmeros tipos de gripe de vírus circulante, mas os principais que circulam são os que estão dentro da vacina nesse momento, nessa cepa atualizada. Mas ele não é essa gripe que a pessoa está alegando, não é uma reação à vacina? Ou é uma Não, reação não, à a vacina ela é super tranquila, ela não causa o desenvolvimento da doença, né? Normalmente a pessoa se contaminou com outro vírus. Hipertensão é prioridade? Causa de prioridade? Não, ela só é se ela está associada a alguma insuficiência cardíaca, alguma outra patologia. A hipertensão pulmonar, que é diferente, ela é prioridade, mas a hipertensão sem Normal. complicações, não. Perfeito. Na dúvida, a pessoa sempre deve procurar o seu médico na unidade de saúde. Com certeza, é isso mesmo. Algo mais que você queira dizer, Kátia? Além de chamar, é claro, reforçar esse chamamento, né, para o pessoal realmente levar a carteirinha lá, atualizar, tomar vacina, porque, olha, é horrível ficar gripado demais, né? É ruim demais. Isso mesmo, nós convidamos a todos, né, que venham, que se vacinem, que se protejam, porque é a melhor forma. É importante sempre levar o cartão de vacina, né, o CPF, o cartão do SUS, para que facilitar o trabalho para a gente poder lançar, né? Agora, como vocês sabem, né, nós temos a carteira digital de vacinação, então todas essas vacinas, elas vão para o aplicativo no celular, né? O usuário, ele baixa o Meu SUS digital. Sim. E lá as vacinas vão aparecendo. E a vacina da gripe também. Então, por isso que a gente precisa que o usuário, ele leve o CPF, o cartão do SUS, e leve o cartão de vacina para a gente fazer esses registros. E aí, a gente vai construindo esse cartão do SUS digital. Mas é muito importante que toda a população aí, idosos, crianças, gestantes, principalmente, que são o grupo que mais tem incidência de internação e complicação, venham às unidades para receber a sua dose. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É outro recado. Então tá. Obrigada, Kátia. Sempre um prazer recebê-los aqui para a gente falar de um tema tão importante, né? Com certeza, a gente que agradece o espaço. Bom dia. E a vacina vai seguir aí, mas é importante correr logo, né?